O Evangelho tem um alto preço. Oi pessoal, tudo bem? Aqui hoje eu vim falar algo muito importante, algo realmente sério, sobre o Evangelho cobra um preço. Cara, desde que eu me converti, parece que tipo assim, as lutas meio que... Toda vez que você... Eu acho que você já percebeu que as lutas meio que parece que duplica. E é algo tão sério que uma das coisas que eu pedi pra Deus foi: Senhor, eu quero viver diferente, eu quero ser uma pessoa diferente, eu quero me manifesta sobre mim a sua glória. Depois que eu fiz esse pedido, nunca mais minha vida foi o mesmo. Pessoas começaram a se afastar, pessoas começaram a me caluniar, pessoas começaram... Minha própria família muitas vezes começou a falar, tipo assim, parece que começou a brigar comigo literalmente. Claro que tem situações que a gente, que é ser humano, faz. Eu não tô falando que tudo que acontece é espiritual, mas tem coisa que acontece porque nossas falhas, o modo que a gente fala, muitas vezes causa consequências. Porque a Bíblia fala que nós vamos comer o fruto do bem ou do mal. Que fala o seguinte, é o fruto, nossa, falando bem ou mal a gente vai colher. Mas eu queria falar com vocês o seguinte: o evangelho cobra um preço. E no Brasil, cara, a gente tem uma certa perseguição. Pessoas são presas pelo evangelho, pessoas são espancadas. Temos isso, de fato. Só que não é como em outros países, que a pessoa tá com a Bíblia, ou tá com um papelzinho na Bíblia no bolso, a pessoa já é presa ou já é morta. Porque no Brasil a gente tem tanta liberdade que muitas vezes a gente se perde nessa própria liberdade. E um dia, se Deus quiser, um dia eu quero visitar a África, quero visitar alguns lugares e tal, assim, como missionário. Mas uma coisa é certa, gente. A gente não sabe sofrer por Jesus. A gente tem uma péssima mania de achar que a gente a gente buscando o Senhor, tendo fome de Deus, o próprio Espírito Santo gerando essa fome em nós, a gente acha que a gente não vai ter luta, perseguições e nada. A Bíblia fala que Jesus veio para os seus, mas os seus não receberam. Muitas das vezes, pessoas que eram próximos de Jesus, os familiares, vamos dizer assim, não, onde que Jesus morava, até a própria cidade de Nazaré, o questionava, dizendo que ele estava louco, ao ponto de pegar ele num penhasco e colocá-lo e falar assim: eu vou te matar. Mas Jesus era Jesus e passou pelo meio do povo. Só que o que eu queria trazer no seu coração é: você está pagando o preço pelo evangelho? Queridos, e é tão real isso, porque muitas vezes a gente pergunta: pô, Senhor, fulano está prosperando, fulano comprou um carro, fulano fez isso, fulano fez aquilo, o ministério de fulano está voando, o ministério de louvor do ciclano está estourando. Mas, cara, a gente tem que viver o nosso, a gente tem que viver a nossa experiência com Jesus. O maior testemunho não é o que as pessoas te contam, o maior testemunho é você vendo e as pessoas vendo o seu testemunho e falando: pô, essa pessoa é diferente. E a Bíblia vai narrar em Números 14 que o povo de Israel, ele começou a gritar, a chorar alto, porque o Moisés mandou 12 espiões para espiar a terra, ao ponto deles pegar um cacho de uva tão grande que eles tinham que pegar mais pessoas para carregar. Aí falou assim: pô, ali tem uns anaquins, ele tem um povo muito forte, a gente não vai conseguir vencer. E através disso, ele examinar os 10 espias, eram 12, 2 foram fiéis e 10 causaram tumulto ao povo, ao ponto que o próprio Deus brandou do alto: até quando esse povo me provocará? Até quando eu terei que ter paciência com esse povo? Ao ponto de Deus querer matar todo mundo e falar: Moisés, sai desse povo que você já está justificado pela minha graça, sai desse povo. Mas Moisés se ajoelhou e pediu a Deus para não matasse o povo, ao ponto que a promessa que Deus fez para aquela geração morreu e a nova geração, que eram os filhos dele, iam usufruir da terra, ao ponto do que Deus, não é que Deus não cumpriu a sua promessa, só que muitas das vezes a promessa que Deus fez para a gente, muitas vezes não se cumpre naquela hora, porque muitas vezes nós somos infiéis, ou muitas das vezes somos murmuradores. E muitas das vezes a gente tem isso, né? A gente pede as coisas ao Senhor, coisa tipo assim, na intenção do coração do Senhor, nós pedimos, recebemos, e quando recebemos, murmuramos, e quando vem a perseguição para provar aquilo, nós nos questionamos. E muitas vezes eu me sinto assim, e muitas vezes eu só falho nisso. Mas o que eu queria compartilhar com vocês era isso, sabe? O evangelho tem um preço, e a gente tem que estar disposto a cumprir esse preço, a partir do momento que nós nos tornamos cristãos. Porque se a gente é cristão só na igreja, e só na hora de pegar um copo pro irmão, a gente não está sendo cristão. Se a gente é cristão só de falar a palavra e não praticar e viver ela, a gente não é cristão. O evangelho, ele tem um preço,
Jesus pagou um preço de sangue pela gente. E a gente também tem que pagar o preço por ele, porque somos seus filhos, nós temos que viver para a honra e glória dele. O próprio Jesus falou, não tenham medo de quem mata o corpo, mas tenha medo que Deus pode jogá-lo no inferno. Então, cara, vamos ser fiéis até o fim, sabe? Muitas das vezes está acontecendo injustiça, está acontecendo isso, mas a gente tem que se continuar fiel. E que o Senhor, eu oro que o Senhor possa tocar no seu coração, moldar seu coração. E se esse vídeo é para você, que o Senhor possa te fortalecer e possa te guiar ao seu propósito. Amém.